Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, Histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Este é o jornal da agência CWB de Notícias, que tem oferecimento do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Agora, notícia verdade e muita prestação de serviço. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A agricultura sustentável ou orgânica utiliza restos de plantas e animais como fertilizantes. Isso acarreta no melhoramento da estrutura do solo, aumentando o nível de nutrientes e controlando a erosão. Sem aditivos químicos, o alimento orgânico ganha mercado a cada ano, tornando-se uma categoria promissora para o agronegócio. Adote a agricultura orgânica e garanta a melhora na estrutura do seu solo, o controle de erosão das suas terras e um aumento na procura pelos seus produtos. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante, ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. A Audi tem um sólido vínculo com o Brasil e não é por menos, já que um dos responsáveis pela chegada da montadora ao país, há 28 anos, foi o nosso herói tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna. O Senna foi uma personalidade fora de série, tanto dentro e fora das pistas, com uma visão diferente, empreendedora e sempre humana. Ele, o Senna, sempre acreditou no potencial da marca, com o seu design e com sua tecnologia de ponta. Isso para conquistar o mercado brasileiro, segundo o Senna, era fator de referência. Ele estava tão certo que, em pouco tempo, a Audi se tornou uma das principais marcas automotivas do nosso país. Em uma de suas célebres frases, destacava que foi tão bem aproveitada para o momento da informação e principalmente para as ações da montadora Audi no Brasil, e ela é aplicada até hoje e sempre divulgada, e com muito prazer a gente divulga aqui, dizia Senna. Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. A publicação portuguesa da revista de vinhos especializada em bebida e também em gastronomia e enoturismo classificou para o mês de dezembro como altamente recomendado o vinho tinto Menin Gran Reserva 2019 da Menin. Então, o selo altamente recomendado pela revista indica que o vinho tem patamar de qualidade entre muito boa e excepcional, excelente, com plena garantia de deixar um sorriso rasgado
quando um felizardo tomar um gole deste vinho. Então, o que traz um diferencial para esta notícia, a notícia da edição de dezembro de uma revista especializada, que apresentou 110 opções de vinho tinto para serem saboreados, ela deu um destaque especial para um vinho muito interessante e muito importante. O que qualifica essa notícia como importante é que esse fabuloso vinho tinto, o Menem Gran Reserva 2019, da Menem Douros Stats, que é produzido por empresários brasileiros, vale muito como destaque. Um vinho recomendado na Europa por especialistas, tem a sua produção, tem a sua qualidade promovida e valorizada lá e é produzida aqui por empresários brasileiros. Uma onda sem precedentes de infecções por Covid-19 na China está provocando escassez generalizada de medicamentos, enquanto as pessoas lutam para comprar remédios para febre e analgésicos para aliviar os sintomas semelhantes de uma gripe. Portanto, o pânico de compra se espalhou fora também das fronteiras da China continental, com as versões genéricas do Tylenol e também do Advil, que foram esgotadas em todas as farmácias em Hong Kong, Macau, Taiwan e até também na Austrália, levando algumas farmácias locais a limitar a venda. Mesmo o remédio caseiro também está sendo limitada, como pêssegos enlatados. Esses enlatados estão sendo comprados por pessoas que procuram maneiras de combater a Covid. A situação reflete a escassez observada também nos Estados Unidos, no Canadá, e os analgésicos para crianças não são encontrados, pois a demanda é muito alta devido à proliferação desse vírus respiratório. A Receita Federal atualizou as regras de controle na entrada e saída de moeda em espécie do país. A medida visa alinhar o controle aduaneiro com as alterações promovidas pela nova Lei de Câmbio e Capitais Internacionais, a Lei 14.286 de 2021, que passa a valer a partir do próximo dia 30 de dezembro deste 2022. A nova legislação foi publicada em 30 de dezembro de 2021 para entrar em vigor agora, um ano após a sua publicação. Ela trata do mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro no Brasil e também a obtenção de informações pelo Banco Central. Isso para a elaboração das estatísticas macroeconômicas oficiais. Entendeu? É tarde, o jantar está na mesa, agora seu telefone está tocando e a birra do seu filho começa. Um pouco de tempo na tela quase sempre funciona para acalmá-lo, por mais tentador que seja dar-lhe um smartphone ou ligar a TV como resposta padrão. Acalmar com dispositivos digitais pode levar a mais problemas com a reatividade emocional em um futuro. Isso é o que mostra um novo estudo, e mesmo aumentando ligeiramente a reatividade emocional de uma criança, isso significa apenas que é mais provável que quando uma dessas frustrações diárias surgir, você terá uma reação maior, disse a principal autora do estudo, doutora Jenny Redsky, pediatra de desenvolvimento comportamental.
Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Quero contar um pouco para vocês agora sobre a questão da eletromobilidade, a questão das restrições e a questão das estatísticas. Veja só, estatisticamente nós temos emplacado, o Brasil tem emplacado carros numa ordem exponencial. Então aquilo que era há um ano atrás, hoje já multiplicou por mais de 10. Acredite, a questão de quantidade de carros emplacados todos os meses bate recorde. Todas as montadoras têm a opção de veículos ou eletrificados, como os híbridos, que você tem uma bateria que pode rodar só na eletricidade, ou carros 100% elétricos. Então tem algumas montadoras que até colocaram nos seus planejamentos estratégicos que no ano de 2035 só vão trabalhar com carros elétricos. Existem mais de 20 cidades na Europa que você só entra na cidade se tiver carro 100% elétrico. Outras admitem carros híbridos, mas poucas são as cidades que estão, e grandes centros que estão aceitando carros a combustão ou motores a diesel ou motores a poluição. Então, como funciona essa questão de eletromobilidade? Cada vez mais você vai escutar esses assuntos. Todos os dias você vê propaganda na televisão, você vê carros na rua, você vê carros no shopping carregando. Isso estará na sua cabeça. Seu próximo carro provavelmente será um carro híbrido ou até um carro elétrico. É uma transição o carro híbrido. Agora existem algumas restrições que nós estamos trabalhando ainda, principalmente no Brasil. Nós temos hoje poucos eletropostos. Você quer fazer uma viagem daqui de Curitiba, por exemplo, até São Paulo. Você precisa parar no meio do caminho. Tem 2 paradas só que você pode ter, 3 paradas que você pode ter, então, 2 ou 3 paradas, um eletroposto. Daqui a um ano você vai ter mais de 10 nesse meio tempo. Você não precisa se obrigar a ir num eletroposto. Você pode escolher, assim como você escolhe seu posto de combustível. A outra questão, você talvez tenha restrições no seu condomínio. Você mora num condomínio residencial, um prédio vertical, você tem lá 50, 100 apartamentos e talvez não tenha energia para todos esses carregadores. Existem hoje soluções, por exemplo, da WEG, com controladores de demanda, que se você tem 5, 10 carros abastecendo, eles abastecem a plena carga. Entrou mais 20 carros a abastecer, isso diminui um pouco, à medida que eles vão saindo, os carros ficando prontos, aumenta a carga para os demais. Então são controladores de demanda. E claro, a questão da infraestrutura.
A nossa empresa é responsável, por exemplo, por fazer várias adaptações em prédios residenciais e comerciais para a criação dessa infraestrutura para você colocar os carregadores de carro elétrico. Então essas restrições, isso acaba sendo um mito na comunidade que precisa ser combatido. Então quanto mais gente entender dessa forma, mais investidores nós teremos, mais carros elétricos teremos, e você vai acompanhar isso nos próximos meses na evolução do nosso país. Basta ficar atento aos noticiários, às informações, os jornais, os meios de divulgação, que você vai entender que eletromobilidade é um conceito atual, não é do futuro, é atual. Conte com a nossa empresa para os seus projetos. Um abraço. A empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial anunciou investimento de 45 milhões em parceria com a indústria e centros de pesquisa. As unidades serão credenciadas para atuar com polos da Embrapil. Os recursos anunciados serão usados para projetos de inovação nas áreas de agroindústria, biocombustíveis, insumos químicos, energia, saúde, conectividade, nanotecnologia, inteligência artificial e visão computacional. O dinheiro é resultado de parceria com os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação. Mais 10 ararinhas azuis foram soltas e dessa vez com a ajuda de alguns estudantes que venceram o concurso cultural do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Foi a maior soltura do Plano Nacional da Ararinha Azul desde março de 2020. Esse projeto representa o que a gente biólogo e os amantes da natureza fazem em prol da conservação. Que a gente faz isso com paixão. Isso é o mais gratificante, disse Eduardo Araújo Barbosa, coordenador do PAN Ararinha Azul. O governador Carlos Mas Ratinho Júnior assinou a autorização para a oferta de 3 cursos de nível superior em Loanda, na região noroeste do Paraná. A abertura das turmas atende uma demanda antiga da região, com a oferta de graduações focadas nos principais potenciais econômicos dos 12 municípios que compõem o consórcio intermunicipal da área de proteção ambiental federal do noroeste do Paraná. A Universidade Estadual do Paraná será responsável pela implantação das graduações ofertadas por tempo determinado, com amparo na Lei 20.933, chamada de Lei Geral das Universidades. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, havia deferido o registro da candidatura do ex-prefeito de Castro, Moacir Fadel. Havia um questionamento jurídico, denúncia de improbidade administrativa, no período em que ele fora prefeito, se ele poderia ou não ter participado da campanha eleitoral. Cloara Pinheiro assumira a vaga de Fadel. No entanto, com a decisão do TSE, houve nova recontagem de votos. Agora, incluindo os que foram dados a Fadel e assim com o recálculo do quociente eleitoral, o PSD ficou com 16 cadeiras na Assembleia, e não 15, segundo o cálculo anterior. Por 35 votos, Cloara Pinheiro garantiu também sua vaga. As chuvas recentes no sul do país interditaram parte das estradas por onde circulam moradores do Paraná e Santa Catarina, dificultando o tráfego entre os dois estados. Uma parceria do governo do Paraná com a Azul Linhas Aéreas abriu voos diários entre Curitiba e Florianópolis, exclusivamente para atender essa demanda. A rota será feita com uma aeronave ATR-72-600, com capacidade para até 72 passageiros, que já estão decolando e deve atender a região até fevereiro de 2023. As passagens já podem ser adquiridas no site da companhia por uma tarifa mais em conta. Depois do intervalo, voltamos. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A Ticola Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante,
muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. O posto de quarta maior economia do Brasil, alcançado pelo Paraná nos dados consolidados de 2020, foi resultado de um crescimento organizado também a partir dos municípios, segundo dados do Produto Interno Bruto, o PIB, dos municípios, que foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. 284 municípios do Paraná, equivalente a 71% do total dos 399 divididos administrativamente, subiram novas posições no ranking nacional do PIB em 2020. O município de Tamarana, localizado na região norte do nosso estado, progrediu 1.248 posições neste ranking, passando de 2.062 em 2019 para 814, uma posição de destaque em 2020, como resultado de um PIB que cresceu de 299 milhões para 1 bilhão 150 milhões. Volume expressivo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, avisou todos os integrantes da federação que não vai tolerar privatizações durante o seu governo. Isso, por certo, vai afetar a intenção do governador Carlos Massa Ratinho Júnior em privatizar a Copel. Então, vários deputados, principalmente do PT, têm se posicionado contra esta privatização. O que se espera é que o projeto do governador tenha que ser paralisado e a Copel não ser privatizada. Isso é o que espera o presidente da República e os integrantes do PT no estado do Paraná. Há anos se perpetua a ideia de que é necessário beber 2 litros de água por dia. No entanto, um novo estudo da Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, publicado, mostra que a ingestão recomendada de água, de 8 copos, cerca de 2 litros por dia, raramente corresponde às necessidades reais e muitas vezes pode até ser muito alta, segundo a pesquisa. A quantidade necessária para ser bebida varia entre 1,3 litro
a 1 litro e 800 ml por dia. Isso a depender da idade e clima de onde a pessoa vive, de acordo com a publicação. Pesquisas anteriores a essa estavam baseadas em pequenos grupos de pessoas e tendiam a não considerar a água ingerida através dos alimentos. O Jornal da Central TV Brasil convoca você para o exercício de cidadania e também presta a homenagem à memória do radialista e ator Reginaldo Loyola. A campanha é do Instituto Amo Curitiba. Na correria do dia a dia, as pessoas correm contra o relógio para chegar ao trabalho, fazer compras, jovens e crianças indo e voltando das suas atividades escolares. Na verdade, a vida circula pelos coletivos da nossa Curitiba. Nos momentos de grande movimento, em que as pessoas precisam enfrentar filas, ônibus lotados, e a irritação de todos chega ao limite, é bom lembrar que existem pequenas ações que podem ajudar a melhorar o ambiente de convívio urbano. Por exemplo, bom dia, boa tarde, como vai? Senhora, por gentileza, a senhora sente-se aqui, por favor. Senhor, esse lugar é seu. Essas pequenas ações podem não resolver totalmente a questão da violência no país, mas é o ponto de partida que está ao alcance de cada um de nós para tornarmos o mundo em que vivemos um lugar de paz e harmonia. São atitudes simples, mas que fazem uma grande diferença. Esse é o caminho para a gente ajudar a melhorar ainda mais o ambiente urbano. A paz nasce da boa convivência e do respeito mútuo. Obrigado pela atenção. Até a próxima. As boas ações nos coletivos começam com um sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso e pequenas boas ações podem mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. A Universidade de Harvard nomeou Claudinei Guy, reitora da Faculdade de Artes e Ciências, como sua 30ª presidente, tornando-se a primeira pessoa negra e a segunda mulher a ocupar o cargo. Claudinei, que ingressou em Harvard como professora de governo em 2006, está sucedendo Lawrence Bacon como presidente da prestigiada universidade. Ela vai assumir o cargo em julho de 2023. Nós sempre precisamos e gostamos de divulgar aqui boas e importantes notícias. Agora, você precisa saber disso. O dono de um restaurante de Contagem, em Minas Gerais, viralizou após oferecer almoço gratuito de Natal para alunos carentes de uma escola pública na cidade. Diego Batista, de 29 anos, administra o restaurante do pai e junto com os irmãos, e não hesitou em fazer a boa ação, quando foi indagado por uma professora que pedia um desconto para o almoço da criançada. Eram 25 crianças, de uma escola carente. Aí o rapaz fez o quê? Disse ele: resolvi fornecer a alimentação para todos sem cobrar. Aí, meu lado empolgado, já arrumou picolés e balões. Só para ver a alegria, contou o Diego no post que viralizou no Twitter.
Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.